Boa noite a todas e todos que estão nos acompanhando aqui pelo Facebook, principalmente, não é? É um prazer enorme a gente voltar hoje a conversar nas conversas, né, da Academia Paulista de Direito. Na semana passada nós tivemos o longo Congresso Internacional da Academia e discutimos o tema da cidade, da cidadania, da democracia. Tivemos convidados maravilhosos que conversaram conosco, tivemos a participação dos acadêmicos e acadêmicas e dos pesquisadores e pesquisadoras da academia. E hoje a gente vai conversar sobre um tema que é extremamente importante, que é o tema da justiça restaurativa. E eu dei o título para esse nosso encontro de hoje como restaurar a justiça pela justiça na justiça, ou justiça modos de fazer, né? Eu estava conversando um pouquinho aqui antes com o meu querido amigo Pedro Escuro sobre esse título, e ele corresponde a um livro que a gente vai lançar pela academia, com a participação de vários especialistas, vários amigos da justiça, da teoria dos conflitos, da teoria da transformação dos conflitos, não é? E, sobretudo, sob a coordenação de um dos núcleos de pesquisa da Academia Paulista de Direito, que é o Academia da Paz. A Academia Paulista de Direito tem vários núcleos de pesquisa, um deles, muito importante para mim, pessoalmente, que trabalhei nisso junto com agências internacionais, a ONU, não é? É o Centro Internacional da Paz, Justiça, Solidariedade e Transformação de Conflitos, ou Academia da Paz. E desse núcleo, com muita honra, muito prazer, participa o sociólogo Pedro Escuro, né, que está aqui conosco hoje. O Pedro é um querido amigo, além de um especialista maravilhoso nessa matéria, ele que se doutorou em Leeds, na Inglaterra, sob a orientação nada mais, nada menos do que de Bauman, né? O homem da sociedade líquida, da modernidade líquida, né? Que desenvolveu um pensamento extraordinário, de extremo impacto nos últimos anos, né? E eu tive a honra de conhecer o Pedro Escuro num seminário que houve na Ordem dos Advogados do Brasil. Me convidaram para falar sobre o Bauman. E qual não foi a minha surpresa quando, depois da minha palestra, conheci o Pedro Escuro, que foi justamente um orientando do Bauman, um sociólogo maravilhoso, e cujo trabalho envolve, e isso que é muito importante e tem a ver com a nossa conversa aqui, a justiça restaurativa, né? E o Pedro Escuro, na verdade, sua jornada importante, ele tem um livro muito importante de Sociologia do Direito, tem publicações importantes, talvez um dos livros mais importantes de Sociologia do Direito que nós tenhamos aqui no Brasil é de autoria do Pedro, né? E foi editado pela editora Saraiva, já tem várias edições, né? Está sempre sendo atualizado, é um livro bastante importante para o ensino e a pesquisa de Sociologia do Direito. Mas o Pedro, na verdade, é o introdutor da justiça restaurativa no Brasil. E não apenas no Brasil. A gente vai conversar um pouco sobre isso e vamos debater essa questão do direito, dos conflitos, da solução de conflitos, como é que a gente faz justiça num país como o Brasil, que é um país do cotidiano da injustiça. Pedro, querido, muito bem-vindo, boa noite, é um prazer enorme falar com você, tá bom? Prazer enorme, agradeço muito ao professor Alfredo Thier pela chance de falar sobre justiça restaurativa, sobre reforma, restauração da justiça, para uma plateia, para um público acadêmico. Eu, que geralmente falo sobre o tema para iniciados, para especialistas no tema, gente que já está mais ou menos conscientizada sobre os problemas que nós vamos tratar. Então, eu não falo como
como professor, nem como acadêmico, eu falo como empreendedor social, né? A gente tende a, quando você é empreendedor social, você tende a colocar de lado um pouco os problemas, os defeitos do que você está apresentando, né? Para que, enfim, você pode, inclusive, ferir sentimentos se fizer críticas, né? Eu falo muito para advogados não, mas mais psicólogos, juízes, né? Esse é o meu público, mas eles já estão todos envolvidos. Então, eu agradeço ao Atier que isso me dá liberdade para dizer coisas que geralmente eu não digo. Não digo legal. Outra coisa importante é que eu gostei muito do título que foi dado para esse encontro, já que o Atier falou do Zygmunt Bauman, do meu querido, infelizmente já não está mais com a gente, né? Pois é. Também já tinha mais de 90 anos, tem uma hora que a gente precisa ir, né? Mas quando ele soube, né, Pedro, a gente tinha combinado de visitá-lo e fazer alguma coisa com ele. Quando ele soube que a gente ia, ele faleceu, né? Mas ele dizia, né, que uma coisa importante de um livro, de uma apresentação, de um artigo, talvez a mais importante é o título. E esse título que escolhido pelo Atier é precioso. Então, ele realmente fala muita coisa, ele resume muito daquilo que eu penso, daquilo que eu faço já há mais de 20 anos com a justiça restaurativa no Brasil. No Brasil e na América Latina, agora na África, né? E na Ásia também, né? Na China. Introduzi na China, né? Quer dizer, isso foi já em 99. Quer dizer, faz tempo pra caramba que isso aconteceu. Agradeço muito ao Atier e estou à disposição. Legal, é um prazer, tá? Eu sou bom de título, Pedro. Agora, deixa eu falar um negócio para você que é muito importante. A gente podia começar contando um pouquinho, acho que o pessoal tem curiosidade, porque, enfim, todos nós temos uma trajetória, né? Uma vida acadêmica, uma vida pessoal. Mas você, Pedro, tem uma coisa muito legal, né? Você estudou sociologia, fez o seu mestrado em Praga e o seu doutorado na Inglaterra, né? Isso. Conta um pouquinho aí sobre o seu mestrado, o seu doutorado, a sua experiência, sobretudo com o Zygmunt Bauman, que o pessoal tem muita curiosidade de saber isso. Né? Você teve uma relação muito próxima com ele. Eu tenho uma trajetória, eu sou da geração 68, né? Eu entrei na USP em 68, na época eu era professor de escola secundária, perdi meu emprego quando veio o AI-5, né? Eu era bem criança, né? Tinha 20 anos, aí eu não consegui mais trabalhar, eu era arrimo de família, eu precisava, não consegui mais, então resolvi ir embora, fui para a França no começo, depois fui a Praga, consegui uma bolsa, fiz lá, gostei, foram anos maravilhosos, né? Apesar do regime, o regime realmente não diz respeito aos meus anseios, mesmo da época, eu tinha conflito com eles. E você chegou lá pós-Primavera de Praga, né, quando já houve a repressão. Pós-invasão do Pacto de Varsóvia. Né? Então, isso já deu problemas para mim. Né? Quer dizer, eu já tive... Mas como o ensino era muito bom, a gente trabalhava muito, Praga era uma cidade maravilhosa. Eu voltei recentemente, Praga já não é mais a mesma, né? Não é mais aquilo. O socialismo é realmente um regime muito interessante, tem muita coisa boa, mas precisa ser um socialismo democrático, né? Coisa que não havia... O regime já naquela época estava em fase de crise, né? Você sentia já o modelo soviético ruindo. Na verdade, o muro caiu e caiu em cima de muita gente que achava que aquilo era o fim da história. Mas não é, a história continua, graças a Deus. Aí eu voltei ao Brasil, voltei clandestino, eu não tinha passaporte nessa época, fui preso no ECOD, esse negócio todo, e acabei saindo, muito com a ajuda do meu pai, que era ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira, né? Aliás, meu pai e o Zygmunt Bauman são duas figuras que eu confundo, né? Que legal.
Com fundo mesmo, porque o Bauman sempre foi muito rigoroso comigo. Meu pai militar, imagina, né? Sempre foi muito rigoroso, mas daquele jeito de... Não sei se tem pai assim hoje em dia, né? Porque eu sou meio dinossauro. Não sei se tem pai assim como hoje em dia, porque é aquela coisa do cara que quer ver você realizar alguma coisa e que realize direito. O Bauman era assim. Ele não conversava comigo no começo, não dava bola, muito rigoroso, ele sempre foi muito rigoroso. Eu hoje vim de terno e gravata, e o Matias já falou, como o Bauman, justamente, ele era muito formal. Mas, olha, depois que eu defendi a minha tese, isso em doutorado, a minha relação com ele mudou completamente. Né? Porque ele costumava derrubar a gente, né? Ele era tão exigente, tinha razão de ser exigente, porque ele era muito bom, né? Ele era um craque. Né? E ele começou a fazer sucesso, realmente, quando ele me disse isso, começou a escrever não mais para sociólogos, passou a escrever para gente inteligente, gente que não era sociólogo, gente interessada nos problemas da sociedade moderna. Isso que é legal, né? Porque, na verdade... É uma coisa que eu adquiri um pouco, né? Eu acho que, realmente, eu não tenho uma escrita, assim, estritamente acadêmica, né? Eu faço campanha política hoje em dia, eu sempre fiz muita política, tenho muito trabalho político, então, não estamos falando do Bauman, e nesse caso, eu acho que aprendi muito com ele. Na verdade, eu me tornei sociólogo com o Bauman. E nós tivemos uma causa comum, né? A gente vai conversar um pouco sobre ela, né? Que foi a causa dos estudantes, né? Em 2016, 2015, a questão das ocupações, né? A gente vai conversar. Mas o Bauman, precisamente, o Pedro, é muito interessante a carreira dele, né? Porque ele foi um professor universitário, muito assim rigoroso, muito tradicional, e quando ele se aposenta, já com uma certa idade, né? Ele desponta para o mundo, né, com seus escritos, né, quer dizer, mudou totalmente, é como se ele tivesse passado por um ritual de passagem. Ele era chefe do departamento lá em Leeds, né, e ele já falava para mim, olha, eu não vejo a hora de me aposentar. Ele dizia, eu odeio a carreira acadêmica, I hate it. Né? E ele realmente, ele era um grande fotógrafo, também eu tenho até um livrinho dele, de fotografias dele, aquilo não era o terreno dele. E, na verdade, a academia também não é meu terreno. Então, a gente se ajuntou por causa disso. Tá? A carreira acadêmica, assim, em estrito senso, né, quer dizer, dentro da universidade, é uma carreira muito bonita, a gente tem que valorizar, né, sobretudo no Brasil, sobretudo na universidade pública, né? Mas é difícil, né, porque há muito constrangimento, né, os relatórios, aquelas coisas chatas, burocráticas, né? Nas universidades públicas é de um jeito, universidades federais de um jeito, estaduais de outro, nas particulares, então, também o professor tem uma carga, a professora tem uma carga terrível, né? Então, é uma coisa difícil. E a gente poder se movimentar fora da carreira acadêmica e conversar, como você falou, acho que é legal isso aí, pô. Conversar com gente inteligente, quer dizer, com os amadores, né? Uma vez eu me encontrei com um querido amigo que é maestro, né, regente, e ele, sabendo que eu gosto de música, pratico música, né, assim como meus filhos são maravilhosos aí no violão, piano, etc. Então ele disse assim, mas você é músico, né? Eu falei assim, não, eu não sou músico, eu não sou profissional, eu sou amador. Ele falou assim, mas o amador é que é o importante, né? Porque o profissional faz aquilo porque tem que fazer, agora o amador não, né? Então, eu acho que a gente sempre tem que preservar esse lado amador. Agora, eu comprovo o que a Katia acabou de dizer, porque uma vez eu encontrei com a Tia, junto com um grande amigo, um amigo muito querido, que é o professor Francesco Sidotti, um professor italiano. Maravilhoso. Ele chegou e começou a conversar com a Tia e falou assim, na cara da Tia, não é Jude, quer dizer, não é juiz. A maneira do Atier se expressar já espantou, já surpreendeu o próprio Sidotti, né? Que ele começou a conversar porque ele não estava falando com o juiz. Aliás, uma pessoa maravilhosa, hein? O professor Sidotti
está conosco também na academia, não é? E vai estar conosco nesse livro, não é, o Pedro? Deus quiser, não, com certeza. Já está também aposentado, ele tem mais. Agora ele está se especializando em questões de informação, né, em intelligence, e fez um livro muito, muito bom sobre a Turquia. Ele conhece todos aqueles países do Mediterrâneo, é realmente uma figura impressionante. Você está com o livro dele aí, que é meu, né? Que ele mandou para mim, né? É? Você não entregou ainda. Dá uma olhada atrás de mim, quando eu já te dou. Ô Pedro, agora vamos falar um pouquinho sobre a sociologia, né? Por que você se dedica à sociologia do direito? Por que você tem esse livro maravilhoso sobre sociologia, editado, reeditado pela Saraiva, né? Por que esse caminho? Já vai para 9ª edição, porque nós estamos fazendo agora edições novas em e-book também, né? Quer dizer, a pedido da editora. Enfim, é um livro já bastante... Porque é escrito naquele jeito baumanesco, né? Quer dizer, foi escrito para gente inteligente, para gente que se interessa pelos problemas do direito. Como é o meu caso. Porque eu não era especializado em sociologia jurídica. Aí fui convidado pelo dono de uma universidade, uma grande universidade particular aqui de São Paulo, que me convidou para ser professor de sociologia jurídica. Então, eu cheguei em 95, 96, né? O único livro de sociologia jurídica que existia na época era o livro do Machado Neto, do grande sociólogo jurídico baiano, né? E era um livro que a Saraiva eles viram, eu comecei a produzir apostilas para os meus alunos, porque eu achava que não tinha literatura, e eles tomaram conhecimento, a Saraiva tomou conhecimento, o veterano Juarez de Oliveira, não, o editor, tomou conhecimento das minhas apostilas e pediu que eu fizesse um livro de sociologia jurídica. Então, quer dizer, é o teu negócio, eu não faço o que eu quero, eu faço o que os outros pedem. Então, eu acabei entrando nessa, e o livro foi fazendo novas edições, eu fui reformulando, tornou-se um livro muito querido, né? E já vamos agora para a 9ª edição, ou algumas edições, porque ele está sendo repartido em vários temas, enfim. Ano que vem estou trabalhando num deles agora, espero terminar nos próximos dias. Agora, um dos temas importantes ao qual você se dedica é a justiça restaurativa, tá? É o mesmo motivo. Como é que você chegou nesse tema, Pedro? Eu estava dando aula, e um dos meus colegas, que é procurador, o doutor Ebenezer Soares, muito grande amigo, né? Ele era professor de direito penal, e ele falou, Pedro, estou fazendo uma... Bom, aí, antes dessa conversa, eu tomei conhecimento de um outro grande criminólogo chamado Lawrence Sherman, que é diretor, hoje, ele era diretor recentemente, ele se aposentou, ele é professor emérito agora, diretor do Instituto de Criminologia da Universidade de Cambridge. Ele, na época, era chefe de departamento em Maryland, e eu fiquei sabendo que o Senado americano tinha pedido para ele que ele e a sua equipe fizesse um estudo para dizer o que dá certo e o que não dá certo em segurança pública. Aí ele fez um trabalho espetacular, um trabalho incrível, ele e seus colegas. Eu tomei conhecimento, não me lembro como é que eu tomei conhecimento disso, eu sempre fui muito curioso, e escrevi para o Sherman, eu queria trabalhar contigo. Então, ele me convidou para ser professor visitante lá em Maryland. Eu fui, falei para o Ebenezer que ia, ele falou, puxa, você vai para lá? Quando voltar, traga um projeto para a gente aplicar nas escolas, que eu estou aqui para começar um projeto nas escolas de Guaianazes, né? Então, eu tomei isso como uma missão. Cheguei lá... Leste de São Paulo, uma zona quase periférica, né? Uma zona de gente mais pobre, né? Uma zona bem grande, né? Você vai para Penha, São Miguel Paulista, Itaim, ali na região de Guaianazes, mas, quer dizer, é bem longe, mas é um lugar, assim, maravilhoso. Eu gostei demais, né? Porque eu trabalhei com as diretoras de escola de lá,
eu devo muito às diretoras de escola de Guaianazes essa minha afeição por justiça restaurativa. Mas quem me introduziu foi o Sherman, que estava voltando da Austrália, tinha feito um levantamento, uma avaliação sobre projetos de justiça restaurativa na Austrália. O Sherman é sempre muito preciso, ele trabalha com métodos quantitativos, né? E ele falou, estava conversando comigo, e eu falei, mas o que é isso que eu não sei o que é? Ele falou, ficou surpreso, né? E eu falei, isso eu quero, então, é isso que eu quero aplicar lá nas escolas no Brasil. Ele falou, mas não vai dar certo, o Brasil não é o país certo para aplicar isso. Mas, porque, enfim, ele tinha suas razões. Mas, então, voltei, começamos, Ebenezer e eu, a esse trabalho, mas aí veio uma coisa lá de Jundiaí, 2 amigos diretores do hospital lá de Jundiaí, convidaram para eu fazer também lá em Jundiaí, e fomos lá, fizemos o primeiro experimento, incluindo justiça restaurativa como um dos componentes. Né? Que ano foi isso, Pedro? Como é que é? Que ano foi? 98. Tá. 98. Então, com a OAB de lá, que na época o presidente da OAB de Jundiaí era o doutor Douglas Mondo, hoje, tornamos muito bons amigos, foi a dirigente, a diretora de ensino lá, a doutora Vera Lúcia, fizemos em 36 escolas, foi assim, muito legal, a gente começou, mas aí tivemos que parar porque a prefeitura, o secretário de Educação começou a nos perturbar, ele começou dizendo que, não sei, eles se sentem donos das escolas, né? Enquanto as escolas estavam achando muito bom, enfim, aí saímos e conheci um juiz, que era juiz em Mariporã, depois tornou-se juiz titular em São Caetano do Sul, o doutor Eduardo Rezende Melo, que é um grande intelectual, hoje ele doutorou-se também em filosofia há uns anos atrás, também um dileto amigo, e foi diretor dos primeiros 3 projetos de justiça restaurativa feitos no judiciário aqui no Brasil. Esses 3 projetos foram feitos quando Márcio Tomás Bastos foi ministro da Justiça, né? Ele criou a Secretaria de Reforma Judiciária, que na época tinha um defensor público, o doutor Renato De Vito, que foi... Olha, se a justiça restaurativa hoje em dia é aplicada no judiciário, se deve muito ao doutor Renato De Vito, pelo empenho. O primeiro dinheiro que a gente conseguiu, que nem foi dinheiro brasileiro, foi dinheiro da companhia de petróleo estatal lá da Noruega. Esses projetos foram feitos graças a essa grana, porque, enfim, dinheiro para pesquisa aqui no Brasil você não acha, né? Quando aparece alguma coisa é porque o cara muito rico, questão de vaidade, precisa, como faz nos Estados Unidos, taxar as grandes fortunas para eles nos ajudarem. Exatamente. Enfim, aí teve outra história. Quando começou no judiciário, ela teve um outro caminho. E agora já não é mais projeto. Agora no CNJ, a justiça restaurativa é um programa, né? Já está sendo aplicado pelo CNJ. E como é que você vê, o Pedro, esse programa hoje, né? Quer dizer, como é que você vê o que aconteceu desde o momento lá que você iniciou esse trabalho de justiça restaurativa para hoje, né? Quer dizer, já se passaram aí quase 20 anos, quase 20 anos, né? 20 mais de 20 anos. Que eu comecei mais de 20 anos. E como é que você vê? Quer dizer, o que aconteceu, o que é, por exemplo, o que significa hoje o projeto da justiça restaurativa ter sido assumido por um órgão administrativo do judiciário? Bom, os especialistas em judiciário aqui no Brasil, meus colegas, né, menciono especificamente a professora Maria Teresa Sadek, ela... Querida professora. Ela sempre sentiu que o problema o judiciário, ela diz, né, não acompanhou a evolução da sociedade e sempre se manteve meio reticente em relação a reformas. Isso não é
o problema só do judiciário. Olha, as Forças Armadas tentaram uma reforma em 2010. Escreveram até um documento importantíssimo, que eu recomendo quem gosta, aí na internet, chama A Transformação do Exército. Um documento feito pelo Estado-Maior na época. Não deu em nada, ficou em águas de bacalhau. O sistema político também, os partidos não querem saber de reforma. Partidos aqui hoje em dia, eu que sou militante político, sempre foi assim, tem os seus donos, né? Cada partido tem o seu dono e eles controlam aquilo como se fosse sua propriedade, né? Então, realmente, reforma política também é uma coisa muito difícil. Eu acho que a última reforma política que ele fez foi o general Golbery, né? E no judiciário, a justiça restaurativa hoje está sendo usada como se fosse uma reforma, só que é de uma forma bem típica de juiz, né? Não é uma reforma para mudar o judiciário, mas é para mudar a sociedade, né? A transformação da sociedade. Eles pretendem a parte... Como, aliás, era a nossa bandeira na época. A gente estava aplicando, eu e o professor Braithwaite, lá da Austrália, a gente encarava a justiça restaurativa como um instrumento para mudar a sociedade, né? Eu vejo isso hoje em dia, 20 anos depois, como um sonho de uma noite de verão, né? Vai ser o judiciário que vai mudar. Mas, na verdade, ainda confio que a justiça restaurativa, das propostas de reforma institucional, porque nós começamos nas escolas, ainda é melhor, porque é a melhor e a mais testada, é a mais confiável, porque, justamente, falando na linguagem do professor Sherman, ela é a mais testada, é a mais confiável de todas. E o judiciário, de uma maneira bem inteligente, o CNJ, resolveu aplicar. Só que eles estão confundindo, já que estou falando com músico, eles estão confundindo a sinfonia com o instrumento. Então, eles estão usando o nome justiça restaurativa para designar uma maneira de fazer, que são os círculos, né? Os círculos restaurativos, que é uma maneira interessante, mas não de fato não é um procedimento, é mais um processo, e não é exatamente aquilo que já foi testado e aprovado no exterior. No passado, no judiciário, eu menciono a Nova Zelândia, né, que tem um sistema completamente restaurativo no judiciário, e menciono também como ela é, hoje em dia, aplicada especificamente na polícia, né? Então, o processo, o CNJ tem uma cartilha complexa, aliás, ele chama de 10 passos para implementar, porque já está implementando em todos ou pelo menos em boa parte dos tribunais brasileiros. Mas é uma coisa meio, como dizem os americanos, do it yourself, faça você mesmo. Tá. Isso, professora Tia, eu não concordo muito. Então, Pedro, vamos aprofundar essa crítica aí, que é muito importante, né? Porque, enfim, a gente está aqui para fazer propostas também, né? A justiça restaurativa, portanto, não é um instrumento, sobretudo não é um instrumento que seja aplicado por uma instituição pública, né, para, digamos assim, alterar a configuração social. Em primeiro lugar, ela é uma mudança de paradigma, né? Você muda a ideia da justiça, como aquela justiça tradicional, distributiva, digamos assim, para uma justiça que é uma justiça que restaura, né? Então ela precisa, primeira coisa, o judiciário precisa mudar, né? A configuração do judiciário precisa ser mudada. E para isso precisa ter muita participação da sociedade, não pode ser só o judiciário que vai levar isso avante, né? Então precisa ter uma participação de quem conhece, a participação, a escuta de quem tem a experiência e assim por diante. Como é que você faria críticas para o que está sendo feito hoje e para um projeto que seja melhor, quer dizer, que corresponda a uma experiência melhor? O direito já tem uma tradição que são sociólogos jurídicos famosos, Eugen Ehrlich, George Guvit, né, que já vinham colocando essa questão, e hoje o professor
Boaventura Santos, já recentemente, não sei se você conhece. Claro. Com quem estamos conversando? Você certamente, mas as pessoas que estão falando dele, fala daquele o direito achado na rua, o professor José Geraldo, lá de Brasília, tem uma obra sobre isso. Os sociólogos, já no começo do século XIX, sentiam essa necessidade do direito se arejar. O Ehrlich falava, inclusive, do direito vivo, né? Daquele direito que não está morto nos códigos, né? E dizer que precisava mudar. Já o Gurvitch, foi um sociólogo franco-siberiano, ele tinha uma ideia diferente. Ele achava que não fazia sentido você criticar o judiciário, que ele achava que toda crítica do judiciário, isso eu estou falando para lembrar o que hoje aquele pessoal lá dos Estados Unidos, liderados pelo professor Mangabeira Unger, né, os sociólogos críticos, a crítica do direito, e voltando para o Gurvitch, ele dizia que essas tentativas de crítica é sempre uma briga entre os críticos e os sumos sacerdotes, né? Então, fica uma coisa interna que acaba não dando em nada, né? E dizia que as mudanças podem ser implementadas nas estruturas básicas do direito, no direito penal, no direito do trabalho, no direito de família. Então, você pode fazer tudo isso sem aquilo que os nossos cronistas na academia chamavam do direito o brasileiro negar a sua tradição, né? Nossa tradição dogmática, o código, a civil law, né? Precisava arejar-se no sentido de se abrir para a globalização. Então, inclusive, diz que quando eles falam do direito se reformar, os meus colegas da academia, eles falam para o direito ficar muito parecido com o direito americano, como se o direito americano fosse grande coisa, né? Não é de jeito nenhum. Começa com um direito voltado a encontrar a verdade. Ele é um direito encontrado a quem está usando o melhor argumento, que é diferente de verdade. O nosso é inspirado nesse tipo. Pois a nossa tradição é uma coisa cultural, não é uma coisa que você vai mudar de repente, né? Então, essa negação da tradição é uma coisa que o Gurvitch, inclusive, eu acho que nós precisamos muito reler o Gurvitch, foi um grande sociólogo, uma figura muito corajosa. Sabe que na França, ele sofreu um atentado, né? Colocaram uma bomba na porta do apartamento dele, e ele acabou morrendo de um infarto. Alguns anos depois, a mulher dele ficou emocionalmente perturbada, porque ele se manifestou a favor da independência da Argélia, né, naquela época. Enfim, coisas muito parecidas com o Brasil. Interessante essa época, muito legal, né? Eu recomendo muito que as pessoas se informem sobre a Guerra da Argélia. Eu tenho vários amigos argelinos, a gente muito sobre isso. Mas, enfim, então, eu também concordo muito com o Gurvitch, e eu acho que a experiência da justiça restaurativa, tal como ela foi lançada no judiciário da Nova Zelândia, é mais interessante do que você tentar modificar a sociedade ou modificar o próprio judiciário. Então, você tem maneira, por exemplo, o nosso Estatuto da Infância e do Adolescente é de 1990. O da Nova Zelândia é de um ano antes, só com uma característica bem diferente, porque ele já começou restaurativo. De que maneira? Ao invés de deixar que o magistrado, desde o começo, controlasse ou supervisionasse o processo, eles entregaram isso às chamadas, que eu chamo de câmaras familiares. Então, você chamava isso com a aquiescência dela, principalmente com a aquiescência da vítima, né? Se a vítima concorda em se encontrar num ambiente seguro, num ambiente apropriado, com o infrator, e o infrator vem com seus apoios, né? Geralmente é o pai e a mãe, né? Ou só a mãe, porque em geral é assim, né? E a mesma coisa do lado da vítima. E também com a presença do advogado, do Ministério Público e da própria polícia. Então, nesse encontro,
assim que se faz com câmaras de família na Nova Zelândia. Tem sido feito com muito sucesso. Então, nesse ambiente, as pessoas, cada um dos presentes, relata o que aconteceu do seu ponto de vista, e a partir desses relatos, né, você procura um facilitador e procura harmonizar, acontecer e tirar um acordo. Esse acordo é formalizado, né? Depois ele é enviado ao magistrado, né, que o aprova ou não, e essa Câmara fica permanentemente convocada para providenciar que aquilo que foi acordado seja executado. Então, hoje em dia, na Nova Zelândia, o magistrado tem muito pouco trabalho com esses assuntos todos, né? Quer dizer, ele se transforma, a Câmara de Família se transforma no planejador e no executor do plano, né? Então, pelo menos isso que é o que reza o Estatuto da Criança e do Adolescente lá. Por que lá é assim e aqui não foi? Eis a questão. Porque a justiça restaurativa, quer dizer, eu já coloquei, não é uma questão atual, já de muito tempo vem se falando dessa questão da reforma, do direito se aproximar mais do direito da rua, do direito da comunidade, como acontece hoje em dia, né? Hoje aconteceu sempre. Isso na confiança que todo cidadão, que toda pessoa tem capacidade, tem consciência das normas jurídicas. O que não acontece muito hoje em dia, que esse é o tema, por causa que as normas jurídicas, como nós as conhecemos hoje em dia, são tratadas como algo hostil pela população, né? E veja a polícia como aplicadora do direito, fica ainda mais difícil. Quem faz muito trabalho de favela, como eu faço, trabalho de comunidade, percebe isso, né? Como as pessoas e acabam se deixando guiar pelo direito tal como eles entendem lá na comunidade. Então, a justiça restaurativa é uma tentativa de aproximar, né, esse sentimento de justiça, eu uso essa expressão, sentimento de justiça do cidadão comum, da pessoa comum, com a lei tal como ela está nos códigos, como magistrados, como Vossa Excelência o aplicam, como entendem. Mas o Pedro, quer dizer, então existe, digamos assim, uma justiça cujo modo de fazer é diferente e que corresponde mais, digamos assim, a um sentimento que existe no interior da sociedade, né? A gente pensa no Brasil. O Brasil é um país que foi colonizado, né, brutalmente colonizado. O Brasil passou por uma experiência grave, né, de escravidão, e que tem consequências até hoje, né, que forjam, digamos assim, a nossa desigualdade muito grande, assim, uma desigualdade vergonhosa, na verdade, e forjam também o fato, né, de nós sermos, junto com a América Latina em geral, que também sofreu o mesmo processo colonizador, a região do mundo em que há mais crimes violentos, né? Então, se a gente fala numa justiça que tem mais a ver com esse anseio da população, quer dizer, que tem mais a ver com as características que são buscadas pela população para resolver os seus conflitos, para resolver os seus dramas, né, do dia a dia, então a gente está falando num passo gigantesco, né, no sentido de a gente transformar efetivamente o perfil da instituição da justiça, o perfil do judiciário, né? E você está falando da experiência da Nova Zelândia como um exemplo, que é uma experiência importante porque também ela chama a própria sociedade a desempenhar esse papel, né? Um detalhe importante. Eles modificaram, essa ideia de Câmara de Família que eu coloquei, é uma ideia que os reformadores neozelandeses tomaram da experiência dos povos originários lá da Nova Zelândia. Nós, por exemplo, aqui, o nosso direito nunca deu bola para povo originário. O Florestan Fernandes fez um livro famoso sobre a organização social dos Tupinambá, né?
Mas os Tupinambá eram uma tradição jurídica retributivista, como a nossa. Vingança, vamos punir. Mas dizem que os Guarani são diferentes, eles usam... Aliás, tem um grande amigo assim de literatura, porque eu não conheço pessoalmente, Marco Aurélio Luz, que trabalha no Mato Grosso, e ele fala para mim que os índios de lá, os povos indígenas, usam muito sistemas circulares, procedimentos circulares para resolver seus problemas. Ele é um grande especialista nisso, já o encaminhei para vários amigos meus, porque ele realmente tem uma experiência de justiça restaurativa muito importante para... Mas é necessário, então, que o judiciário se abra a essas experiências populares. Círculos restaurativos são usados pelo crime organizado aqui. O cara faz um círculo ali para resolver os seus problemas. Né? Não é novidade para eles. Mas, então eu vejo a vontade de aplicar círculos dos seus colegas juízes, né, como um avanço. Na verdade, se os juízes não tivessem adotado a justiça restaurativa, eu nem estaria aqui conversando com você hoje. Quer dizer, graças a eles, que eu ainda a minha mensagem pode ser transmitida. Então, é muito importante que o judiciário, que os intelectuais, que a academia jurídica, né, é muito importante. Para mim é mais importante que um projeto judiciário para se reformular, que a própria academia também abra-se a esse modos de fazer justiça do povo, a nossa tradição jurídica, que é muito importante. Essa semana mesmo, eu estava conversando com um amigo médico, psiquiatra, que me contou, já comecei a falar sobre a questão de como o povo entende a justiça, ele me contou o caso aqui da Cracolândia, né? Que quando passa uma criança, na comunidade, tem assim, não pode fumar maconha na frente de criança, sujeito a paulada. Na Cracolândia, se passar uma criança, os caras se viram de costas. Alguém grita, anjo, anjo, e as pessoas viram de costas para a criança não enxergar aquele drama, aquela expressão da pessoa usuária de droga. É emocionante isso. Então, o Pedro, falando dessa questão dos povos indígenas, dos povos originários, né, que é extremamente importante. Quer dizer, sobretudo a etnologia, a antropologia, ela refere esse modo diferente de fazer justiça desses povos, né? O Florestan, maravilhoso, não sei se você sabe, mas o Centro de Pesquisa de Sociologia da Academia assume o nome do professor Florestan Fernandes, que é o nosso grande sociólogo, fora de dúvida, né? E graças a um contato, uma autorização maravilhosa que o filho dele, o Florestan Fernandes Júnior, nos deu, né? Deu à Academia Paulista de Direito. E você vai participar disso, né? Como também é um participante da Academia da Paz. Agora, Pedro, veja, a visão que o Florestan traz na função social da guerra entre os Tupinambá, a questão da organização social dos Tupinambá é uma visão, claro, sociológica dessa questão, né? Mas outros pesquisadores, sobretudo aqueles cronistas, né, eles foram narrando, digamos assim, a construção da sociedade no interior, das populações indígenas que foram em grande parte dizimadas e continuam a ser, sobretudo nesse governo, também está havendo uma extensão dessa dizimação, né? Mas é sempre a busca da justiça é pacificar a sociedade no sentido de integrar as pessoas, de incluir as pessoas, né? Nunca excluir, né? Enquanto que na sociedade, digamos assim, na nossa tradição ocidental, se é que existe essa tradição, porque isso também é um mito, né? Essa coisa do ocidental, né? Mas aí a ideia da vingança está muito presente, né? O Nietzsche no Zaratustra, você conhece bem, né? Ele dizia que nós só ultrapassaríamos os dramas do humano, né? Quando nós ultrapassássemos a lógica da vingança, né? Quer dizer, toda a sociedade está com essa lógica da vingança. Muito bem lembrado. Então, como é que você diria assim, o Pedro? Como é que nós vamos dar esse passo? Assim? O que significa efetivamente uma justiça
sem vingança? Como é que há essa restauração? Como é que se produz essa restauração das relações? É uma relação com o outro. Eu, por exemplo, tenho lá um processo em Brasília, lá no Supremo, e eu falei para o meu advogado de lá, né, que eu queria conversar, até porque eu sou o iniciador de justiça restaurativa, eu queria conversar com o magistrado. O meu advogado, o cabelo dele ficou em pé. Né? Tem cabelo ainda, né? Porque é uma coisa quase absurda. Hoje em dia, em pleno século XXI, a vítima chegar e falar dos seus problemas, né? Porque eu sou a vítima nesse caso. Então, vê como é que é difícil. Então, é preciso realmente. Estou falando do judiciário. O judiciário na Nova Zelândia abriu-se, né? Se abriu para os modos de fazer justiça dos povos originários lá. Deu muito certo. No Canadá, da onde vem a ideia de círculos que é aplicada hoje no Brasil, apesar de eles terem justiça restaurativa há 40 anos eles têm justiça restaurativa no judiciário, no entanto, o Canadá continua sendo o país avançado que tem mais gente encarcerada, a maioria dos quais de gente descendente de povo originário. Então, alguma coisa está faltando aí. Então, quer dizer, para ultrapassar a ideia da vingança, a gente precisa ter, falando Nova Zelândia, Austrália, esses países todos, tiveram terríveis processos de colonização. Eles tratavam as pessoas como se fossem cachorro, como se fosse animal. Uma fotografia famosa do cara, um colonizador em pé, e ao pé dele, vários aborígenes, todos acorrentados pelo pescoço. Tratavam como se fosse bicho. Como se fosse bicho. E nós ainda tratamos a nossa população como bicho. Muito Na verdade, até eu que queria falar com o magistrado, eu fui tratado como bicho, porque não pude conversar com ele. Então, deixar de tratar como bicho já é um grande passo. Muito, muito legal essa crítica, o Pedro. Quer dizer, a gente ainda tem dificuldade para encontrar uma justiça que restaure, porque o nosso modo de relacionamento é um modo deteriorado, né, de deterioração. Né? E cada vez pior, Tia, cada vez pior. A minha geração foi a geração que lutou pela liberdade, pela igualdade, aquelas coisas, ideias da Revolução Francesa. Hoje as coisas são diferentes. Hoje a minha geração, não estou falando que é minha, mas a minha geração conseguiu redemocratizar o país. Voto direto, direta já. A nova Constituição, que agora está sendo criticada de novo, né? Uma Constituição liberal, né? E social. E a geração de hoje conseguiu o quê? Não é só por 20 centavos. Então, houve também a ocupação das escolas, onde nós conhecemos, mas aquilo foi mais um arremedo do Occupy Movement lá nos Estados Unidos, né? Enfim, a contribuição, a nossa, isso vem muito da juventude, né? Isso depende dos jovens juízes, dos jovens estudantes de direito, principalmente, essa vontade de mudar, e com esse espírito que você acabou de colocar. E qual seria, digamos assim, o percurso para essa mudança? Como é que se você fosse redigir um projeto agora, vamos fazer a mudança, como é que você indicaria esse caminho para os jovens e para todos? Bom, quando eu voltei lá de Maryland, imediatamente eu escrevi um livro chamado O Mistério da Caixa Preta. Isso é de 98, 99. Onde eu colocava que as questões da criminalidade, da violência, têm que ser colocadas primeiro, têm que ser assumidas pela academia. Então, isso a academia até hoje não assumiu a justiça restaurativa. Quer dizer, tem várias teses, mas não vejo isso como disciplina. Isso é fundamental que ela seja. É muito importante mesmo. Que a academia, e essa iniciativa da Academia Paulista de Direito, eu vou repetir, é uma coisa que é pioneira e eu gostaria muito que isso repercutisse. O primeiro passo necessário é que o intelectual, o especialista, se interesse por essas questões, porque se não houver interesse na academia,
nós não temos futuro. Vai ficar como está hoje, o do it yourself, quer dizer, faça você mesmo, então tudo sem metodologia precisa, tudo sem aquela inspiração filosófica importante que é aquele estudo dos povos originários, né? O doutor Egberto Penido, numa recente palestra, falou sobre a tradição dos Guarani de procedimento restaurativo circular. Ele foi a primeira pessoa que falou, isso já devia ter sido estudado e reestudado. O Florestan, que você acabou de mencionar, não foi também a fundo nessa questão de como é que os povos originários faziam justiça. Sabe que ele falava que lá nos Tupinambá, conflito pessoal era uma coisa muito rara, né? Não havia, assim, enfrentamento, né? Mesmo porque o Tupinambá não era flor que se cheirasse, né? Quer dizer, então havia um respeito mútuo, né? As pessoas se encaravam. Então, é necessário que a academia... Agora, o segundo passo, se eu posso colocar isso, eu acho que deveria haver interesse das administrações municipais. Nós estamos em ano de eleição. Eu, por exemplo, estou com um candidato a vereador, que é o Silvio Penteado, que assumiu já essa missão de implementar justiça restaurativa na Guarda Civil Metropolitana, que é o que está se fazendo mais no exterior hoje em dia, trabalho de polícia, preparar a polícia para fazer. Porque a polícia é Bom, eu olho segurança pública como se fosse uma indústria, né? E a polícia é a sua central de atendimento, né? Então, é fundamental que o policial seja formado em princípios restaurativos e saiba resolver as questões de uma maneira restaurativa. Eu acho a polícia o elemento principal, o ideal para a aplicação de justiça restaurativa. Não deixar chegar no juiz para resolver isso, né? Quando você pode resolver antes. Inclusive, vai mudar a relação da polícia com a população, né? Bom, eu estava falando do Silvio Penteado, quer dizer, o compromisso de aplicar na Guarda Civil Metropolitana aqui de São Paulo e nas escolas públicas municipais. Eu acho que aí é o que você vai chegar nas crianças, chegar nas famílias e mostrar para ele que a justiça existe e que ela pode ser que ela é sentida pela autoridade da mesma forma como você sente. Sem preconceito, sem vontade de vingança. Que é hoje que eu vejo. Que eu vou às comunidades e vejo, olha, os policiais têm toda a razão, eles têm muito medo, ali dá medo, né? Eu que sou um cara experimentado, ainda hoje, porque você vai lá e você vê o cara armado com metralhadora, enfim, é um ambiente realmente que a gente que não mora sente como se fosse agressivo. Imagina a polícia, então, né? Então, é preciso uma mudança radical. O sociólogo Robert Bellah, americano, nos anos 80, falava que não adianta a gente ficar falando de mudar a instituição. Você precisa mudar aquele platô normativo, né? O alicerce normativo em cima da qual a instituição repousa e de acordo com o qual ela funciona. Eu acho isso fundamental. Em vez de falar tanto de mudar a administração do judiciário, criticar o juiz e tal, vamos falar da normatividade, das normas sobre a qual esse incrível edifício que é o direito, que é a justiça, que para mim é uma das obras mais grandiosas da humanidade em termos de engenharia social, né? Eu penso diferente do meu colega Braithwaite, que diz que a justiça é um fracasso, o direito é um fracasso, né? Isso ele fala lá do direito anglo-saxônico. E nós falamos aqui como se fosse, né, um remédio. Você vê que nós temos... A gente ainda vive muito de ilusão, né? Temos que ir para a realidade. E a realidade... Desculpa, eu fujo um pouco, eu me embalo muito, mas Não, legal. Mas é para isso que a gente bate papo, né? A gente precisa lembrar, né, todo mundo, que a gente faz parte de um grupo pequenininho, de 4 desbravadores aí, né, que é o Boteco Político, não é isso?
De quando em quando a gente se reúne, hoje se reunia, faz muito tempo que a gente não se vê, né? Para tomar um chopp. Né? Depois a gente não pode tomar uns beer nights, né? Junto, que isso é fundamental tomar uma para conversar, né? Se bem que a gente está conversando aqui sempre. Pandemia, vindo a vacina aí, né? Nós vamos voltar a esses encontros. Sim. Agora, isso que você falou são duas coisas que eu acho muito importantes, né, Pedro? A primeira é essa ideia de que é preciso ter uma justiça local, né? Que a primeira justiça é essa que está próxima da gente, né? Que está em torno da gente, né? Para lembrar Se vê um conflito, você chama a polícia, né? O marido agride a mulher, quer dizer, aquela coisa, né? Aquela coisa de lá na comunidade, quando a mulher é surrada, é agredida, eles vão lá e dão um cacete no marido. Isso fazia a polícia de Nova York no século XIX. Baixava o pau no cara. Né? Então, hoje em dia, eu estou ouvindo falar de aplicar justiça restaurativa, círculos, em casos de Maria da Penha. E que não é uma coisa realista, porque muitos casos, segundo os meus... Olha, não sou eu que estou falando, que eu vi isso meus amigos advogados. Dizem, em muitos casos, a Maria da Penha é aplicada também como se fosse uma vingança da mulher contra o marido. O marido trai a mulher e a mulher aí acusa o cara com base na Maria da Penha. Você vê que um arcabouço jurídico incrível como é o Maria da Penha sendo mal utilizado. Então, é por isso que precisa controle, precisa uma justiça local, como você bem frisou. É interessante, a lei Maria da Penha é muito importante porque ela não é uma lei de índole punitiva, né? É uma lei mais de índole restaurativa, ela traz instrumentos para isso. Agora, lamentavelmente, numa mentalidade como a nossa, né, ela não tem sido bem aplicada, ou totalmente, quer dizer, radicalmente aplicada. O Brasil é muito grande, né, tem sempre questões. É aquela coisa, voto no ponto que você ressaltou. É a questão local. Os conflitos começam onde você mora. Então, a gente tem que ter instrumentos, e o melhor instrumento disso, vou repetir, o mais testado, o mais bem-sucedido, é a justiça restaurativa. Legal. E a gente não pode se conformar, eu acho que também outro aspecto que é muito importante, com o nível de violência que a gente experimenta, né? E com essa população, o número da população encarcerada no Brasil, que é um número assustador. Quando eu comecei, no final dos anos, desculpa interromper, mas quando eu comecei no final dos anos 90, o número de encarcerados no Brasil era o mesmo, era igual ao da Austrália. Hoje, aí eles começaram a aplicar a justiça restaurativa, entre outras coisas, que não foi sozinho, que nunca uma coisa é o remédio, não é... Justiça restaurativa não é cloroquina, quer dizer, você não dá para usar só aquilo, tem que usar outras coisas também. Mas hoje, o número de nossos encarcerados é 5 vezes mais que na Austrália. Pois é. É um absurdo, e tem muita gente que ainda diz que isso é pouco, que precisa aprender mais, quer dizer, ainda tem uma ideologia aí muito nociva, né, permeando a nossa sociedade. Não vai resolver, vai ficar cada vez pior, vai ficar insuportável. Olha, vai ficar parecido com Israel, tem aqueles muros imensos dividindo a população da outra. A gente vai ficar como Israel é hoje em dia. Como um país do apartheid, né? Mas é um apartheid com muros com barbed wire, né? Quer dizer, com arame farpado, né? Vai ficar assim também. Aliás, já está quase como lá. Pois é. O cara, para sair da comunidade, vai ter que passar por um checkpoint Charlie. Né? É triste. Isso é um desafio para nós. Eu já estou velho, você da nova geração. Eu ainda não sei se eu vou enxergar isso, mas eu estou vendo, como diz em inglês, the writing on the wall. Quer dizer, você está vendo escrito na parede como as coisas vão ser. E a maneira de reagir, uma das maneiras fundamentais, é isso que você acabou de dizer, que é acabar, não mudar de lentes, mas acabar com aquele espírito vingativo, encarar a justiça não como uma vingança, mas como uma restauração. Maravilha. O Pedro, eu queria... Agora a gente já chegou aqui a 1 hora da nossa conversa.
É uma pena a gente ter que terminar, porque, enfim, essa conversa tem que prosseguir, mas nós vamos voltar a conversar sobre isso, sobre outros assuntos, tanto na Academia Paulista de Direito, né, na Academia da Paz e no Centro de Pesquisas de Sociologia do Direito do Florestan Fernandes, né, que você é o nosso grande participante, coordenador, mentor, né, você sabe disso, né, além da amizade, né, que a gente tem. E vamos conversar sobre outros temas também, correlatos a essa questão da justiça restaurativa. Eu queria agradecer muito, muito, muito esse nosso papo, né? Da próxima vez você pode vir sem paletó e sem gravata, para a gente conversar mais ainda e com mais liberdade, que eu acho isso importante. Eu confundo a academia com paletó e gravata, né? Cumprimentar você por essas iniciativas importantes e nós vamos prosseguir juntos, tá bom? Você está jovem, você não tem nada pelo contrário, você está aí mais jovem do que muitos daqueles que negam as possibilidades de transformação e mudança e de aprimoramento da sociedade, dos modos de convivência, né? Posso me despedir? Qual é a última palavra que você diria nesse nosso encontro para os jovens e para jovens? Já que o professor Atié está dizendo que eu sou jovem, eu vou dizer para vocês, ó, gente, eu ainda estou na estrada, eu ainda estou militando, né? Quem pensa que eu já era, eu continuo aqui. Olha nós aqui outra vez. E estou muito envolvido da mesma forma com o Jundiaí. Nós começamos o Jundiaí nas escolas municipais. Começamos, como disse o professor, notou muito bem, ele é muito sensível, percebe as coisas, né? Ele tem muito tato, muita visão. Nós estamos envolvidos. Nós estamos num ano de eleição municipal. Então, eu peço a vocês que nos apoiem, que nós vamos lançar, se tivermos sorte nessas eleições, a justiça restaurativa na Guarda Metropolitana aqui de São Paulo e nas escolas municipais. O nosso candidato é Silvio Pimentel, 10,0%. Estou fazendo propaganda política, porque isso, para mim, é uma missão. 10,060. Tá bom, essa é a sua parte aí política, que é importante também, né? Claro, respeitar, no final das contas, é a sua formação. Pedro, a gente se vê em breve, tá bom? Foi um prazer enorme. De novo, tá? Estamos muito perto e estamos juntos em todos os nossos caminhos, tá bom? Tá bom. Tchau, grande tchau. Abraço. Abração. Para todo mundo, obrigado a todas e todas que nos acompanharam, foi maravilhoso.